Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área novamente. E no nosso encontro de hoje vamos falar de uns conteúdos que particularmente eu gosto muito de discutir, eu gosto muito de debater e tal, de trazer situações das mais variadas possíveis. Afinal, quando estamos nos utilizando desses recursos, as possibilidades de compreensão do texto, as capacidades de efeitos de sentido para o texto são as mais diversas possíveis. Paulo, que conteúdo é esse? Falar sobre pontuação. De maneira geral, falar sobre os sinais de pontuação, beleza? Já adianto para vocês que falar dos sinais de pontuação naturalmente envolve muitos aspectos. Por exemplo, desde de entender como surgiram os sinais de pontuação, quais são suas funções, né? Segundo passo, quais são os efeitos de sentido desses sinais de pontuação a partir dos gêneros utilizados. Então, são o segundo ponto, muito importante. Vou repetir. Entender como surgiram os sinais de pontuação, para que servem, quais são os seus aspectos. Segundo ponto, entender os efeitos de sentido desses sinais de pontuação no texto, a partir dos diferentes gêneros textuais que ali estão postos. E um terceiro ponto muito importante é entender especificamente algumas regras que vão determinar o uso desses sinais de pontuação de modo bem específico. Por exemplo, quando a gente está falando dos sinais de pontuação, obviamente que a gente já lembra que daquelas regrinhas de quando usar vírgula, para que serve, e aí eu estou puxando para uma situação bem informal. Aí já faço uma ponte, por exemplo, com a parte da redação. Então, nas nossas discussões, digo até no plural, porque aí teremos várias discussões em torno dos sinais de pontuação, nós vamos fazer esse processo de compreender a origem um pouco desses sinais de pontuação, os efeitos nos textos a partir desses sinais, que é o que o Enem costuma cobrar bastante, lógico que é associado a saber quando usar ou não, a partir da norma culta, e aí finalizando com essas ideias dos sinais de pontuação, especificamente em contextos mais formais, que aí entra a questão da redação do Enem. Beleza, gente? Tranquilo? Então, para começar, quando a gente fala em sinais de pontuação, a primeira coisa que deve vir à cabeça de vocês é a ideia, por exemplo, da escrita, né? A gente, onde, quando, como utilizamos os sinais de pontuação? Basicamente, na sua modalidade, o que? Escrita. Por que eu estou dizendo basicamente na sua modalidade escrita? Porque volta à origem dos sinais de pontuação. Por que eu estou dizendo isso? Escrita, e já estou misturando agora com a ideia de quê? De fala. Por isso que eu disse basicamente. Hoje, tradicionalmente falando, comumente falando, nós usamos os sinais de pontuação basicamente na sua essência, na modalidade escrita da língua portuguesa. Óbvio que quando eu estou falando, eu não estou fazendo uma pergunta e ao final dela eu falo interrogação. Quando eu estou falando de maneira mais exaltada, ao final da minha fala eu não digo exclamação. Vocês percebem que ali eu tenho uma pergunta, que eu tenho simplesmente uma afirmação, que eu tenho simplesmente uma exclamação, um tom mais enfático, a partir justamente da entonação que é dada na fala. Então isso vai ter reflexo justamente na origem dos sinais de pontuação. Os grandes oradores, os grandes homens responsáveis ali por aqueles discursos lá na antiguidade, na Roma, Grécia, etc. No momento que eles iam produzir os seus discursos, naturalmente eles começavam a transcrever para o papel. Só que muitas vezes aqueles discursos eles deixavam ali, depois retomavam aqueles discursos e muitas vezes para demarcar momentos em que eles dariam uma ênfase maior naquele trecho ou até mesmo quando outra pessoa poderia ler aquele discurso e saber que ali deveria dar uma maior ênfase, um maior destaque aquele trecho, aquele momento, foram-se assim criando os sinais de pontuação. Então, em um primeiro momento, sim, os sinais de pontuação vieram para meio que refletir essas situações, esses momentos de fala, como eu já disse no início, de entonação, de maior pergunta, de maior ênfase e por aí vai. Só que com o avanço dos estudos gramaticais, começou-se a colocar cada coisa no seu quadrado. Paulo, como assim? Vamos pegar um exemplo clássico dos sinais de pontuação que a gente vai falar muito dele mais para frente. Por exemplo, o uso da vírgula. O uso da vírgula. Eu tenho certeza que vocês aprenderam, e eu aprendi assim também lá no ensino base, né? Quando a gente está começando a estudar a língua portuguesa, até para facilitar, né, o nosso entendimento, não é porque ela estivesse ensinando errado, mas é para facilitar o nosso entendimento. Ela dizia assim, a vírgula é para você indicar uma pausa, e não é qualquer pausa, é uma pausa pequena. E quando você quer dar uma pausa mais longa, o que é que você faz? Coloca-se o ponto final. Não é isso que a titia dizia? Então, o que é que a gente pensa aí? Tem um reflexo de um sinal que é usado na escrita
como reflexo de quê? Da fala. Só que, como eu disse, com os avanços dos estudos gramaticais, começou-se a colocar cada coisa em seu lugar. Como assim? Quando eu digo que o sinal de pontuação é um recurso da escrita, vocês entendem que é aquilo que vai estar ali no papel, beleza? E quando eu digo que a pausa é um recurso da fala, eu não tenho como misturar elementos de modalidades distintas. Então, eu não posso afirmar, por exemplo, que a pausa indica que eu não posso afirmar, por exemplo, que a vírgula indica pausa, e ainda uma pausa curta. Eu também assim não posso afirmar que o ponto indica uma pausa longa, porque eu estou misturando elementos de modalidades diferentes. Ou seja, eu estou pegando um recurso que é da escrita e colocando no mesmo nível, no mesmo ponto de equilíbrio de um recurso de quê? Da fala. Pausa, gente, é um recurso da fala, é um recurso da oralidade, certo? Óbvio que em muitas situações é extremamente comum a vírgula ou o ponto coincidir com a pausa. Mas aí a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês, sinais de pontuação são recursos da escrita. São recursos da escrita. Óbvio que, fruto da dinâmica dos textos, dos gêneros textuais, das formas como eles estão escritos, essas questões, por exemplo, de pausa, de entonação, muitas vezes coincidem com os sinais de pontuação. Mas, por exemplo, a própria questão da entonação que eu estou dando aqui com vocês, vocês percebem que tem hora que eu aumento, tem hora que eu diminuo. Se eu for colocar essa entonação no papel, eu consigo? Não. Ou seja, eu tenho uma aproximação. Eu tenho uma aproximação desses elementos. Por isso que eu vou me utilizando de alguns recursos que são escritos para me aproximar justamente dessas características da fala. Então veja que aí comecei a falar de sinais de pontuação, mas veja que é um conteúdo muito atrelado à ideia de fala e de escrita. E para deixar uma coisa bem clara para vocês, prestem atenção nessa afirmação. Eu não posso afirmar que a escrita é uma representação da fala. Eu não posso afirmar isso. Por quê? Justamente tem situações, tem elementos da fala que eu não consigo colocar na escrita. Por exemplo, a entonação, beleza? A expressão facial, que também faz parte do momento de fala. A questão dos gestos. Nós, enquanto professores, falamos muito com as mãos, né? Falamos muito com as mãos. Ou seja, tudo isso faz parte da oralidade, faz parte da fala. E essas situações, esses elementos, eu não consigo colocar na escrita. Então, não posso afirmar que a escrita é uma representação da fala. Ela é uma tentativa. E por meio dessa tentativa, nós temos o quê? Os sinais de pontuação que vão nos ajudando na construção desses elementos que representam uma situação de fala. Então, eu pego lá uma situação e vou colocando no papel. Então, tem outras situações, outros recursos que durante as aulas eu vou sinalizando, vou destacando e mostrando para vocês. Então, o primeiro momento é esse, entender a origem justamente dos sinais de pontuação, entender que os sinais de pontuação são recursos específicos da escrita e muitas vezes eles vão tentar reproduzir situações típicas de fala, mas cada coisa no seu quadrado. E lembrando, não existe fala ou escrita melhor ou pior. Existem modalidades distintas, ou seja, de utilização da língua portuguesa. Nesse exato momento, eu estou me utilizando da fala, ou seja, estou utilizando as palavras do modo oralizado, na fala, de modo oral, e existe um momento em que eu vou utilizar a língua portuguesa na sua modalidade o quê? Escrita. E ambas as situações podem ser utilizadas tanto de maneira formal quanto de maneira informal. Percebam que falar dos sinais de pontuação, a gente vai mexendo muito com essa ideia de fala, de escrita, situações formais, situações informais. Então, gente, o primeiro grande momento de discussão é esse. Entender que os sinais de pontuação, repito, são recursos da escrita e existem tentativas de reproduzir situações de fala, naturalmente porque vivemos rodeados disso aí. E quando nós estamos nos debruçando, por exemplo, na análise de determinados textos, ou seja, a partir de diferentes gêneros textuais, quando eu tenho esses recursos de pontuação, eles obviamente que vão ter efeitos específicos naqueles textos que nós estamos lendo. Lembrando que esses textos podem ou não se aproximar de situações de fala. Por exemplo, nas famosas narrativas, aí não tem naturalmente uma aproximação com a fala, só se eu tiver ali um diálogo. Mas a gente sabe que o Enem costuma trazer muitas vezes textos que se aproximam de quê? Da oralidade. Então ali também serão utilizados recursos da escrita, os sinais de pontuação, por exemplo, para fazer um determinado efeito naquela construção ou representar uma situação pretendida numa situação de fala. Beleza? Então, esse é o primeiro grande recado que eu tenho para vocês. E falando sobre os sinais de pontuação, lógico que a gente não pode esquecer aqueles sinais básicos,
que aí no decorrer da aula a gente vai, no decorrer dos encontros, nós vamos discutindo sobre eles, vamos trazendo algumas regrinhas, relembrando algumas situações. Por quê? A gente vai saber a base, como eu já estou fazendo aqui para vocês, e associando aos diferentes gêneros, que é justamente o que vocês vão encontrar aí na parte dos exercícios. Ou seja, às vezes o mesmo sinal de pontuação, ele pode ter efeitos distintos justamente a partir da construção de determinado gênero textual. E um exemplo que eu sempre gosto de usar são, por exemplo, os textos da oralidade, naturalmente, e os textos literários, que mexem muito com essa construção da língua portuguesa, se utilizando, como eu já disse, dos próprios recursos, especificamente dos sinais de pontuação. Beleza, gente? Bacana? E os sinais de pontuação, a exclamação, o ponto final, o ponto e vírgula, os dois pontos, a própria vírgula, a interrogação, as reticências, que são muito utilizadas e aparecem com muita frequência na análise de textos durante a prova. Beleza, gente? Bacana? E só para vocês entenderem um pouquinho mais disso que eu estou dizendo, eu tenho aqui uma situação de algumas questões que vocês vão encontrar aí para a gente debater e fazer. Aí justamente diz assim, vai ter um textozinho mais curto, nesse caso aí, mas assim, os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática do tema, né? Nesse mini conto, as reticências foram utilizadas para... Aí vejam aquilo que eu disse a vocês, ó. Eu chamo bem a atenção de vocês. Nessa questão típica aí, eu tenho que observar o contexto, observar a própria construção do gênero e observar a intencionalidade, além do estilo que foi posto aquele sinal de pontuação. O que eu estou querendo dizer? Que não basta, às vezes, decorar ou saber a regra de quando usar um sinal de pontuação ou outro. Muitas vezes, aquela regra ali ela vai variar conforme a construção do texto. E vejam ali, como eu já disse a vocês, ele tem um gênero específico e é um gênero, como vocês já devem ter percebido, pela sua estruturação, que já está posto em forma de diálogo. Se está posto em forma de diálogo, é uma situação que se aproxima claramente da oralidade. E a gente sabe que a oralidade ela tem certas características, que aí a gente vai lembrando durante a resolução da questão. Então, o que aquele sinal de pontuação específico que está sendo pedido, ele vai estar refletindo naquela situação. E aí a gente sabe que situação é essa, uma situação de fala que tem determinadas características. Então, reforçando, não importa às vezes saber a regra específica daquele sinal de pontuação, principalmente no momento da escrita, mas fruto daquela regra, como ela foi utilizada em determinada situação, em determinado contexto. No caso aí, a partir dos diferentes gêneros textuais. Beleza? Em outras questões também encontraremos essa mesma perspectiva, né? Aí diz assim, a progressão temática no texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos dois pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de. Então a gente vem aí para outra função, outro aspecto muito cobrado, a ideia dos sinais de pontuação como um recurso de coesão. Pode sim, Paulo, ser um recurso de coesão. Lembra quando a gente falou dos recursos de coesão? Um dos sinais de pontuação que eu chamei a atenção de vocês foi justamente para o uso da vírgula. A vírgula ali como elemento de para esconder um determinado termo que já foi dito, justamente para evitar a sua repetição, ou seja, uma repetição desnecessária, que a gente chamou ali de elipse. Só que aí nesse caso ele já vai focar na questão dos dois pontos. Aí você deve, quando ver uma questão como essa, você começa a lembrar, quando é que eu uso dois pontos? Para que servem os dois pontos? Será que aquela regra que eu sei, que eu domino, que está lá na gramática tradicional, vai me servir nesse contexto? Então é aquilo que eu disse no início, dominando o conhecimento dos recursos dos sinais de pontuação, associado a esses diferentes usos que eles podem ter a partir de diferentes contextos, mais uma vez reforçando a partir dos gêneros textuais. Beleza, gente? Tranquilo? Então esse é o recado que eu tinha para vocês na aula do nosso encontro de hoje. Vocês têm algumas questõezinhas aí justamente para praticar e para a gente debater. E não esqueça, sinais de pontuação são recursos da escrita. Beleza? E existem os recursos da fala. Em alguns momentos, em algumas situações, esses recursos de sinais de pontuação da escrita, eles se aproximam da modalidade falada. É uma tentativa de aproximação, apontando, indicando diferentes situações, estilos e efeitos de sentido. Beleza, gente? Então era isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!